entre muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, no caso Jesus, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E é isso. Esse versículo que eu acordei com ele na cabeça, não sei porquê, e eu quero compartilhar com vocês. Em seguida, agora teremos os informes. Esse é o Pix. A gente tem um trabalho de ajuda humanitária às pessoas com vulnerabilidade social, e o Pix da igreja é esse que aparece aqui para vocês, que é prmarcos, com US, né, @yahoo.com. E aí, ele tem um versículo aqui que, se eu não me engano, foi o Cristiano que colocou, que está em 2 Coríntios 9:7. Então, aqueles que puderem contribuir com a Casa da Ruá, que tem por princípio ajudar as pessoas que estão com necessidades econômicas, por favor, contribuam. É de muita importância a ajuda de todos. Em seguida, tem também os informes sobre as reuniões que acontecerão esse mês, que estão acontecendo. Hoje, por exemplo, escutaremos, se eu não me engano, a Dorine, não é? Ou eu estou enganado? A gente vai ter... a gente tem... antes disso, quero falar sobre a campanha Um Menino Nasceu, que é uma campanha de solidariedade para acolher uma criança que está sendo, que está precisando da nossa ajuda. É uma avó que acolheu esse netinho, e ela precisa, essa criança precisa de cuidado, e a comunidade Casa da Ruá, ela está com esse propósito de ajudar essa criança com a alimentação, o uso de fraldas, né, que fralda é uma coisa que um bebê faz uso, sim, com muita constância. Tem o leite Aptamil, as roupinhas, né, como já foi dito aqui, dentre outras necessidades que uma criança ou que um bebê recém-nascido precisa tanto da ajuda das pessoas, de todos nós. E aí, aquele ditado comum na África, né, que uma criança não consegue ser criada sozinha, né, ela precisa de toda uma vila, né, de uma reunião de pessoas para ajudar essa criança a ter dignidade. Então, eu faço esse apelo aqui, a Casa da Ruá faz esse apelo para que a gente possa ajudar essa criança. Temos a Escola Bíblica, apareceu aqui, o banner da Escola Bíblica, que acontece de 15 em 15 dias, se não me engano, às quintas-feiras. Eu não lembro mais, eu não sei se a gente ainda está falando sobre o Evangelho de Mateus na Escola Bíblica. Não, No dia Orações 11, Parabólicas.
Isso, no dia Orações 11 para Bob. teremos orações para Bob, com quem vai falar sobre esse filme, um filme muito conhecido, né? Isso vai ser no dia 11/6, às 20 horas, vai ser o professor Heleno Álvares, que vai ter um debate sobre esse filme. No dia 14, teremos uma reunião presencial. Eu, por acaso, farei uma preleção sobre João 1:14. Vou falar sobre masculinidade, pretendo falar sobre masculinidade. Vai ser a minha primeira pregação, nunca fiz isso, e talvez, muito provavelmente, a última. Acontecerá na Rua Tadeu Kosciuszko, 87, no segundo andar, na Lapa, no Rio de Janeiro. E temos mais algum informe? Temos agora sobre o dia 18/6, às 20 horas, uma reunião online com o Marco Antônio, que está recebendo as pessoas aqui, e com o título da mensagem é O Reino dos Céus, um projeto de inclusão inclusiva de Deus. Em seguida, no dia 25, temos a escola bíblica com o debate sobre o documentário Porque a Bíblia Me Diz Assim. Esse documentário será, esse debate será presidido pelo Heleno, também Heleno Álvares, professor, que é aqui da Casa da Rua. E eu acho que conclui no dia 30, acho que temos mais alguma coisa, né? No dia 28, aliás, no dia 28/6, temos uma mensagem, uma conversa sobre a revolta de Stonewall. E em seguida, concluímos aqui. Sim, no dia temos um musical no dia 12/7, às 10 horas da manhã, vai ser presencial, se não me engano, vai ser lá no mesmo endereço, lá na Lapa. Aqui não aparece, eu não estou conseguindo ver o endereço. Tá, na Rua Tadeu Kosciuszko, 87, no segundo andar, na Lapa. Estão todos convidados, seria assim, um prazer enorme ver todos aqui, os 16 integrantes que estão aqui na reunião, conosco lá, cantando as músicas do Som da Rua, no musical Esperançar. Agora a gente vai ouvir as músicas. Não sei se primeiro vai ser, porque uma das músicas é uma música, sou eu cantando, a música de Laura Morena, e a outra é de Fer Áviles, né? Esse é o nome que agora Oséias, que participação especial de Fer Áviles aqui conosco. Seria interessante começar com ela, né? Ou não? Eu vou mandar aqui, sustante. Tá. Que vai cantar qual música mesmo? Eu esqueci de ver aqui. Meu Desabafo. Meu Desabafo. Não conheço essa música, mas vamos escutar aqui, sempre uma perfeição, escutar a voz dela cantando. É sempre uma maravilha, é sempre um encanto, né? Então escutemos a voz de Fer Áviles, ou Áviles. Deixa eu ver como é que é o nome direito aqui. Nesses dias tenho observado que o verdadeiro amor vai se extinguindo, a fidelidade indo embora e ocupando
espaço à falsidade. O que será dos nossos filhos quando com essa realidade se encontrarem? Te peço, meu Deus, faz-nos viver esse amor maior. E a vida aqui nos testes será bem melhor. Se um amigo faz sorrir, outros fazem me chorar. Se me querem ver feliz, outros querem me acabar. Estou olhando para Cristo, Ele é tudo para mim. Companheiro, amigo, irmão, é só Jesus. Sabe, também tenho observado que se amam pelo interesse. Gostam de quem diz, também te gosto. Mas a indiferença está presente. Por que será tanta maldade? Se Jesus deixou exemplo de humildade. Te peço, meu Deus, faz-me entender este meu viver. E a vida aqui nos testes será bem melhor. Se um amigo faz sorrir, outros fazem me chorar. Se me querem ver feliz, outros querem me acabar. Estou olhando para Cristo, Ele é tudo para mim. Companheiro, amigo, irmão, é só Jesus. Cristo amigo pra sorrir. O exemplo a seguir. Não importa o que me fazem, estou olhando para Cristo. Companheiro, amigo, irmão, é só Jesus. Igual não há. Não há. Não há. Muito lindo, né? Perávilis cantando, ela tem uma voz fascinante. Eu conheço essa música numa outra versão que, se não me engano, é do Prisma, que se chama Ser Amigos. Agora eu acho que teremos a outra música, que é uma música também do repertório da Adventista, né, que se chama Ainda Bem, de Laura Morena. Escutem esse álbum de Laura Morena, que é um álbum deserto, é um álbum muito bonito, uma curadoria impressionante, assim, com arranjos também impecáveis, coisa muito bem feita, né? Então é isso. E aí essa música, ela fala sobre uma perspectiva que eu considero uma perspectiva do ateísmo cristão, que é a ideia de que Cristo, ele não é uma entidade transcendental, ele é uma experiência relacional, e que ele está aqui, agora, com a gente, em carne e osso, na presença, corporificado nessa relação humana
que é, a presença das pessoas respirando juntas. E o que Cristo faz quando vem ao mundo é isso. Deixar de ser apenas uma ideia abstrata e se tornar corpo humano. E por isso ele conhece a nossa dor. Pode soltar, Marcos. Só quem já sofreu, quem já chorou, quem precisou de um abraço, sem palavras sabe a dor. Só quem acordou e desejou que aquele dia fosse noite, fosse um sonho que acabou. Só quem já passou vai entender. Ainda bem que conheces essas dores, e quando eu orar, nem preciso explicar, sei que posso chorar nos braços daquele que já sofreu a minha dor. Só quem desistiu de se explicar, porque ouviu que a vida segue e é preciso continuar. Sabe que andar é tão difícil, porque a dor não vai embora, está nos passos, no olhar. Só quem já passou vai entender. Ainda bem que conheces essas dores, e quando eu preciso explicar, sei que posso chorar nos braços daquele que já sofreu a minha dor, sem nunca merecer, somente por amor. Conhece a solidão e a incompreensão, somente por amor. Nos ombros carregou a dor do pecador, somente por amor. Ainda bem que conheces essas dores, e quando eu orar, nem preciso explicar, sei que posso chorar nos braços daquele que já sofreu a minha dor. Ainda bem. Essa é a mensagem
cantada por Laura Moreno, e que eu fiz agora essa versão um tanto sofrida. E agora eu acho que a gente vai para a palavra. Ou tem mais alguma coisa a ser dita? Algum recado a ser compartilhado? Se não é isso, vamos agora para a palavra. Se eu não me engano, é Dorine Gomes, que vai agora transmitir sua mensagem para nós, compartilhar conosco sobre a gente está num contexto falando sobre o orgulho LGBTQIAPN+, então provavelmente vai ser alguma coisa relacionada a isso, se não, também muito bem-vindo o que vai ser dito. Então, com a palavra, Dorine Gomes. Obrigada, Jean. Bom dia, meus queridos. Primeiro, eu fui chamada para falar com vocês porque no mês do orgulho gay, eu aqui estou falando como mãe. Aí, Sarinha está aí, uma das minhas filhas, Sara Gomes. Tem um amigo aqui também, o Devanir Muniz. Eu sou uma mulher de 55 anos, sou professora, e eu acho que a escola pública salvou muitas coisas na minha vida. Mas eu fui chamada realmente porque eu sou mãe, e mãe de meninas gays. E para que a gente entenda o que aconteceu nesse meio, na minha vida, na vida das minhas filhas, eu preciso me apresentar para poder ter uma noção. Eu pedi que colocasse o título dessa mensagem de O Vento Sopra Onde Quer e Ouves a Sua Voz, porque muitas coisas acontecem sem que a gente espere, né? Sem que a gente entenda, e a gente vai perceber o caminho que Deus vai mostrando, a voz que vai indicando por onde seguir, como caminhar, e a gente vai durante a vida assim. Eu vou ler com os irmãos Isaías 30, 21, não é esse o versículo do Vento Sopra, mas é um versículo que falou muito comigo nos momentos que eu precisei muito de luz para o meu caminho. O versículo de Isaías 30, 21 diz o seguinte: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes para a direita e nem para a esquerda. Então, quem é a Dorine? O pastor falou para mim, Dorine, a intenção é que esse vídeo fique gravado para que muitas pessoas possam ouvir, possam entender o amor de Jesus, entender a mensagem de Jesus, e é por isso que eu vou falar, vou me apresentar, mas o foco é que vocês percebam como o amor de Jesus trabalha e como que Jesus é maravilhoso. Eu não tenho teorias para falar para vocês sobre esse assunto. Praticamente tudo que eu vou falar para vocês é intuitivo e é levado por esse caminho, por essa voz que eu ouvi. Eu ouvi porque eu pedi muito, eu chorei muito, e nos momentos de tristeza, desespero, eu ouvi a voz que me guiou. E eu quero falar sobre isso nessa manhã. Eu vim da igreja fundamentalista, né? A minha família é uma família muito patriarcal e batista. São muitos pastores na família. Para vocês terem noção, eu moro aqui perto de Campinas, em Hortolândia, e o meu primeiro namorado eu já tive que levar lá no interior do Rio de Janeiro, em Macaé, bem na roça, lá em cima na laje, para que o meu avô pudesse aprovar. Então, nós fomos até lá para que meu avô conhecesse o meu primeiro namorado, todos os familiares tiveram que conhecer, principalmente os pais, tios, né, e assim por diante. Fui apresentada a Jesus desde que eu nasci e eu criei esse amor a Cristo, uma identidade, uma amizade que eu não conseguia definir o que eu seria sem isso. Então, desde sempre, eu achei assim, Jesus é meu amigo.
E, assim, andava com ele e ele comigo. Se eu tivesse um amigo imaginário, seria esse, sabe? E eu nunca realmente me senti sozinha. Isso é maravilhoso. Desde pequena, nunca me senti sozinha por todas as coisas que eu passei. Outra coisa que eu tive no fundamento da minha vida foi uma devoção cega, totalmente cega. Eu acho que os irmãos já ouviram a historinha, por exemplo, do pai que está no escuro e grita, e a criança se joga porque confia no pai, e aí as mensagens que trazem sobre essa historinha é sobre a fé. Então, eu cresci assim, aprendendo que se eu tenho fé, eu precisava me jogar no escuro, eu precisava mergulhar, me jogar no escuro, mesmo que eu não entendesse, e principalmente eu cresci sabendo que eu não devia questionar. Eu não devia questionar o que o meu pai falava, ou o que os pastores falavam, porque isso era falta de fé. E quando você tinha fé, você obedecia. Então, eu cresci com a palavra obediência muito forte. Eu fui uma filha obediente, depois esposa obediente, e saber que o meu pai era o chefe da casa, era o cabeça, e saber que meu marido era o chefe da casa, o cabeça. Isso foi incutido em mim desde novinha, e assim, só as experiências da vida que vão fazendo com que eu me sentisse mais valorizada e que eu me sentisse importante na minha casa. Meu pai também era pastor, eu cresci dentro da igreja, mas a família realmente era um segundo plano. Era um segundo plano. Meu pai colocava a igreja em primeiro plano, e nós precisávamos colocar a igreja em primeiro plano. Então, eu fui aquela criança que ia doente para a igreja, no culto de oração só tinha 2 famílias, mas a nossa estava lá, e vestibular, eu não podia perder culto se eu quisesse fazer vestibular. Então, eu fui estudar numa escola que eu era presidente de jovens na igreja, e ia ter aula naquele dia. Meu pai me tirou da escola, e era uma escola boa. Então, assim, eu cresci sabendo que a igreja era em primeiro, a família em segundo, a igreja está no lugar de Deus, né? E eu vivi assim, eu vi minha mãe sendo colocada em segundo lugar. Então, eu me lembro de ser pequena e eu perguntar para o meu pai qual seria a minha profissão, qual seria meu trabalho, e ele disse que ia ser missionário. Eu poderia fazer outros estudos, mas, em primeiro lugar, eu ia trabalhar na igreja. E eu cresci assim. Eu me lembro que tinha 15, 16 anos, eu olhava para os jovens que queriam ser pastor, porque eu sabia que ia casar com um deles. Então, era uma questão de vida para a igreja, né? E quando eu tive minhas filhas, né, no primeiro casamento, já estou falando primeiro para os irmãos verem como é que foi a situação. Quando eu tive minhas filhas, eu tinha colocado na minha cabeça que eu não deixaria acontecer as mesmas coisas que aconteceram comigo. A gente acaba repetindo. Alguém pode abrir a câmera, a Devanir? Alguém, porque eu preciso olhar para alguém aqui. Isso, obrigada. Obrigada. Eu já fiquei nervosa. Bom, eu acabei repetindo algumas coisas com as minhas filhas, mesmo não gostando, mesmo não querendo, mesmo achando que aquilo não era legal, mas estava incutido dentro de mim. E, no final das contas, a gente repete achando que é o melhor. É o melhor que a gente faz para os nossos filhos, né? Então, a gente acaba repetindo as questões. E, vamos lá. O que mudou em mim? Bom, o Helena vai me entender, eu sou pisciana. Em primeiro lugar, eu sou pisciana. Sou uma pessoa muito sensível, muito sonhadora, e acredito demais nas pessoas. Eu acredito em tudo. Eu acredito, eu mergulho de cabeça nas coisas, eu me entrego. E
ao mesmo tempo, essa sensibilidade ajuda com que a gente comece a analisar a sociedade, analisar as pessoas. Então, na igreja, se tinha alguém que passava por disciplina, tinha que ficar no banco, porque adulterou, porque fez... Eu ia sentar perto da pessoa. Eu não queria que a pessoa se sentisse sozinha, sabe? Eu ficava lá perto, eu queria conversar com a pessoa, para aquela pessoa não se sentir excluída da igreja. Então, eu sempre fui aquela pessoa que tentava olhar para o outro lado, tentava achar o que tinha de bom. E, assim, isso fez com que eu olhasse a sociedade também. Eu fui politizada lá na minha 7ª série, 8ª série, antiga, e isso ficou muito forte dentro de mim. Eu me lembro que antes de conseguir votar, eu queria muito, né, que o Lula ganhasse, porque aí eu tinha medo que o Lula ganhasse, que a minha família ia ser morta, porque era comunismo, e todos os pastores iam ser mortos. Então, aquela questão, eu cresci assim. Eu só não tinha ainda colocado em xeque o que eu pensava sobre a Bíblia, porque a Bíblia tinha que ser a verdade absoluta, porque a Bíblia é a base do que eu acreditava e do que eu vivia. Então, a Bíblia não poderia ser contrariada e nem questionada. E tomar decisões, para mim, tinha que ser guiada pelo que a Bíblia falava, e mesmo que eu sentisse que algo estava errado, ou que não era justo, eu tinha que me submeter, porque a sociedade era assim, né? Então, eu estudava o Velho Testamento, estudava o Novo Testamento, e assim eu fui crescendo e fui. Bom, tive minhas filhas. Eu me lembro que sempre assim, eu não fiquei grávida muitas vezes, mas sempre eu queria menino. Eu sempre queria menino, porque eu chorava no ultrassom quando eu sabia que era menina. Eu pensava assim, vai sofrer muito, mulher sofre muito, vai ser dominada, não vai ter vida própria, não vai poder pensar, questionar, né? Tem que ser dependente. E eu não queria que fosse mulher. Depois, eu não queria bater, nem queria que elas apanhassem, porque na minha infância a gente apanhava muito e por nada, né? E em segundo plano, eu não queria que elas ficassem, eu queria que elas fossem o primeiro plano, eu não queria que elas deixassem de questionar, eu queria que elas fossem questionadoras, e eu não queria que elas fossem independentes. Quer dizer, tudo que eu vi que tinha acontecido comigo, eu não queria que fosse com elas. E eu posso dizer para vocês, olha, eu tive 3 meninas, nenhum menino. Eu tive 3 meninas que foram as minhas professoras. Elas foram muita coisa na minha vida, assim, sabe? Por causa das minhas filhas, eu acho que eu passei por essa transformação. E se não fosse elas, eu acho que eu passaria de outras formas, talvez, mas muito mais distante de mim. Então, eu fui chamada porque eu sou mãe. E eu sou mãe de 2 meninas gays. 2 porque a terceira ainda não decidiu. E, bom, eu passei por um divórcio, 12 anos de casamento, passei por um divórcio, e dentro da igreja evangélica, eu mesma me afastava porque eu era muito querida dentro da igreja e eu não queria que as pessoas se aproximassem de mim, já que eu era um péssimo exemplo. Eu saí da igreja, me afastei da igreja, porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim e falassem, olha o que a Dorine fez, será que eu posso fazer? Porque eu ouvi essas palavras. Eu falei, eu vou sumir da igreja, porque eu não quero que eles me olhem. Então, eu mesma me condenava, não é? Eu mesma me condenava. E depois que eu me afastei um pouco da igreja, eu tive pessoas que se aproximaram de mim. E quem que se aproximou de mim? Na escola que eu trabalhava, eu não sei se vocês já ouviram a fama de Campinas, mas na escola que eu trabalhava, tinha 7, 10 professores gays. E eu era uma professora, já trabalhava naquela escola há uns 5 anos, mas era muito... 5 não, em 2003, eu já estava quase 10 anos naquela escola. E eles se aproximaram de mim. E eles me deram a mão, e me visitavam, e conversavam comigo, e me davam colo.
E essa aproximação me fez ter irmãos, né? Eu criei irmãos, hoje eu tenho o Devanir, o David e outras pessoas, né, que são meus amigos. E eu posso dizer que eles são mais do que irmãos, porque os meus irmãos estão longe, mas eles estão perto. E essa questão de ser uma pessoa homossexual, eu gostava das pessoas, mas eu não conseguia me aproximar delas, porque eu achava realmente que me aproximar de uma pessoa que poderia ser uma questão de espírito obsessor, eu achava que uma coisa poderia pegar em outra, e quando abria a minha casa, poderia, né? E aí o que acontece? Eu cresci assim, e por mais que eu amasse as pessoas, eu não queria estar abrindo essa brecha, como eles falavam. Mas essas pessoas se aproximaram de mim, foi elas que cuidaram de mim, foi elas que me abraçaram. E aí cresceu a admiração de eu perceber quem elas eram, como elas pensavam, como elas agiam perto dos outros, como elas cuidavam do próximo, como elas não tinham preconceitos. E essa admiração se transforma em amor, não é? E aí vem o questionamento. Como é que pode uma pessoa dessa não ser uma pessoa de Deus, não é verdade? E aí, com esse questionamento, uma vez eu passei por uma experiência. Era mais ou menos 2007. Eu estava em casa e o meu amigo chegou, bateu no meu portão. Ele estava chorando muito, ele tinha passado por um problema emocional, e ele entrou, eu coloquei ele para dentro de casa, e ele me falando assim, Dodô, será que eu vou para o inferno? Se eu ficar lembrando, eu vou chorar. Ele falou, será que eu vou para o inferno? E eu não tinha essa resposta, porque realmente era uma coisa que pegava em mim. Era uma coisa que pegava em mim. E eu falei para ele, eu não sei, mas eu falei para ele assim, olha, eu conheço um salmo que fala de você, que fala de mim, que fala de todos nós. E naquele momento ali, naquela noite, eu lembro que eu abri o Salmo 139, que é meu salmo preferido na Bíblia, e eu li para ele esses versículos. Eu li o seguinte, Salmo 139, 15 e 16. Eu li, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Eu falei, meu amado, meu amigo, quem fez você foi Deus. Foi Deus que te fez na barriga da tua mãe. Foi Deus que te viu quando você não tinha forma. E você é assim, a tua natureza. E aí eu falei para ele assim, não é possível que Deus jogue uma pessoa assim no inferno. E naquela noite eu falei para ele isso. Falei assim, Deus não vai colocar no inferno se ele mesmo fez. Vai ser contraditório. Vai ser contraditório Deus mandar para o inferno, sendo que ele te criou. Como ele vai jogar a criação? Seria o resultado dele. Você é resultado de Deus. Não pode te jogar no inferno. A minha outra filha, oi, Anne. E naquela noite, eu falei, isso, Deus que fez você. Deus fez no interior da barriga da sua mãe. E aquilo, eu sei que ficou dentro dele gravado, e ficou dentro de mim. O tempo foi passando, né? Minhas filhas foram crescendo. Eu fui para o interior do Rio de Janeiro em busca da felicidade. E, como eu falei para vocês, eu mergulho muito fundo em tudo que eu faço. E, às vezes, isso é bom, às vezes é muito ruim. Não é? É muito ruim. Olha aí o versículo que foi falado, né? Está colocado aí. Salmo 139. E lá no Rio de Janeiro, chegou o ano de 2016. O ano de 2016, eu estava num casamento no interior do Rio, lá em Rio das Ostras, e eu não estava bem, né? Meu casamento já não ia bem. Só que você faz de tudo para sustentar um casamento. Eu tinha deixado 2 cargos públicos aqui, eu tinha exonerado em Campinas e Estado de São Paulo. Eu tinha vendido meu apartamento, eu fui embora para o Rio,
Lá eu já tinha feito concurso. As minhas 2 filhas mais velhas tinham ficado aqui, o que era horrível para mim. A mais nova foi comigo e eu estava ali num casamento que não estava dando certo. E aí, em 2016, a minha filhinha linda, Anne, ela começou a namorar uma menina. E eu fui pega pelo desespero. E a Anne falou para mim: mãe, eu pensei que você entenderia, porque seu melhor amigo é gay. Eu falei assim: é verdade, mas olha o que você vai sofrer. Então, qual era o meu medo? Qual o medo das mães? O medo do sofrimento que a sociedade ia passar, que ela ia passar. O medo da família, que eu já sabia a família como ia reagir com ela, os meus irmãos, a minha mãe, a outra família, a família do pai dela, e eu tinha esse medo. Fora isso, a minha família lá no Rio de Janeiro, porque eu voltei para as raízes, era a cidade do meu pai, era o lugar que o meu pai tinha nascido. Eu voltei para perto dos meus tios, dos meus primos. Eu sabia que todo mundo, ela ia sofrer aqui, ia sofrer lá. E, dito e feito, um casamento que já estava ruim, né? Um casamento que já estava ruim, depois misturou com política, e esse casamento acabou. E como eu falar para minha filha que ela não era culpada? Porque eu achava que ela não era culpada. Só que ela mesma se sentia. E ela falava: eu não posso ir para o Rio de Janeiro, porque eu sei que eu não sou bem-vinda. Eu falava: como que não vai ser isso? Não pode ser. E eu fui pega pelo desespero. Depois, eu estava sozinha com a minha filha mais nova, e eu comecei a buscar conforto. Qual era o meu conforto? Qual era o meu amigo presente em todos os momentos? Jesus. Porque eu nunca me senti totalmente sozinha. Nunca me senti sozinha. Como o Jean falou, essa questão de Jesus não ser transcendental, é uma questão só minha. Eu não sei como passar isso para vocês. Mas em momentos de dificuldade, de desespero, chorando de madrugada, orando, eu sentia a presença. Eu sentia a presença real. Eu podia sentir uma mão no meu ombro. Eu podia sentir um peso comigo, sabe? E eu não me sentia sozinha. Eu não me sentia sozinha. Mas eu estava muito desesperada. Eu estava muito desesperada com o fim do casamento. Eu estava desesperada com a Ana enfrentando tudo aqui em Campinas. Ela foi praticamente morar na moradia da Unicamp de favor, porque ela não tinha mais para onde ir. E eu lá, distante, o que eu fazia? Eu buscava de todas as formas. Eu assistia muitos vídeos, e todos os vídeos falavam a mesma coisa, e eu ainda não tinha conhecimento do poder do algoritmo, né? Eu achava que Deus estava falando comigo. E em certas coisas, eu não sabia mais o que era Deus, o que era eu, o que era meu desespero. Então, eu comecei a misturar tudo. E os vídeos, a leitura da Bíblia, todos os dias, eu, nesses anos ali de 2019 até 2021, 22, eu li umas 5 vezes a Bíblia toda, e eu vivia para isso, eu estava sabendo que como que aquilo podia acontecer? Como que podia acontecer aquilo se eu estava tentando fazer a vontade de Deus? Então, na minha vida, eu pensava assim, eu perdi alguma coisa, tem algum detalhe que eu não percebi, E eu orava muito, porque eu tinha uma palavra que eu falava para Deus: eu quero entender, eu quero saber, me mostra. Eu falava todos os dias: me mostra, porque Deus não vai me deixar confundida, não vou ficar confusa, porque Deus não vai me deixar assim, me mostra. E Deus já estava trabalhando toda aquela confusão, todo aquele desespero, já era para que eu fosse transformada. Só que a gente só vê depois. Porque eu estava naquela confusão, naquele meio, e pedindo para Deus me mostrar. Eu estava buscando cura em lugares que eu achava que seria, tipo, a restauração do casamento, alguma coisa.
tinha um versículo que falava comigo, que é aquele 2 Coríntios 1:4, ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Naquele momento, eu achava que Deus estava falando de casamento, que um dia eu ia fazer palestra. E olha eu aqui hoje falando sobre o quê? Falando sobre Deus ama, Jesus ama todas as pessoas. E era isso que eu estava vivendo naquele momento, e está se concretizando hoje. Eu estou fazendo um vídeo para que você, que está assistindo pela primeira vez, entenda que Deus te ama, que Deus te fez, e que Ele fez com que eu entendesse, eu que era uma pessoa muito fundamentalista, muito religiosa, e também que sempre amei a Jesus, sempre amei a Jesus. Não era falso, isso era verdadeiro. E hoje eu estou aqui, te dizendo que realmente... Bom, 2018 foi política, eu ainda discutia naquela época, mas com cuidado. Depois, a pandemia chegou, eu cuidava do meu sogro e da minha sogra em casa, eu e eles e a minha mais nova. Meu ex-marido já tinha saído, mas eu fiquei cuidando deles por 2 anos, e eu estava em busca de mim, porque eu sabia que eu não estava bem. Eu me lembro que eu trabalhava na pandemia como coordenadora pedagógica com os alunos que não tinham internet. Eu trabalhava com as apostilas na escola, pegava, entregava, fazia o intermediário ali na escola. E tinha uma senhora na escola que falava: Dorine, você está com cara de louca. E eu estava nessa forma. Eu estava muito querendo saber o que ia acontecer, porque eu não admitia que eu tinha dado passos tão grandes, sendo que agora eu estava daquela forma, abandonada praticamente, fisicamente. E isso eu saí em busca de mim. Quem sou eu? Como é que eu sou? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu me entreguei tanto? Como é que eu não consigo receber minha filha em casa? Como é que isso acontece? E aí, depois, em 2022, eu ainda frequentava a igreja, em Rio das Ostras, ainda, novamente outra eleição. Aí o pastor falou: crente não vota no Lula. Aí, naquele momento, eu virei para minha filha mais nova, a Mari, estava do meu lado, e falei: é a última vez que a gente vem nessa igreja, porque eu vou votar na esquerda. Eu sempre votei na esquerda a vida toda. E agora ele está dizendo que eu não sou crente, eu vou procurar outra igreja, de outra forma. E eu fiquei sem igreja. 2022 eu fiquei sem igreja. E aí eu fiquei pensando: quem é o Deus que eu sirvo? Quem é? Quem que fez tudo isso? Fui eu ou foi Deus que agiu dessa forma? E para eu desconectar, quais foram os meus erros do que era Deus, foi muito difícil. E aí aquele versículo que falava para eu não desistir, né? Para eu não desistir. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Eu ainda tinha certeza que eu ia entender o que estava acontecendo, que eu ia entender. Bom, eu comecei a questionar. Quem vai para o inferno? Por que quem vota na esquerda vai para o inferno? Por que a minha filha, que é gay, vai para o inferno? Por que o meu melhor amigo, que é meu irmão, vai para o inferno? Por quê? Quem é que vai para o inferno? E aí eu comecei a ouvir algumas mensagens de outras igrejas progressistas e até o questionamento: inferno? Até esse questionamento, né? Mas que inferno? E aí eu falava: nossa, o que será agora? E depois veio outro questionamento: como saber então? Como saber então? Quem é de Deus, quem não é de Deus? Como é que é isso? Deus é de todo mundo, não é de todo mundo? Aí eu fui para a palavra dos frutos. Jesus falou que quem é dele tem fruto. Então vamos olhar os frutos, vamos olhar os frutos. Quais são os frutos? Os frutos de Jesus, Jesus já tinha falado. Jesus já falou, anotei aqui, o que eu digo a você, não digo em meu próprio nome, o Pai que está em mim. É quem faz o seu trabalho.
Creiam no que eu lhes digo, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se vocês não creem pelas minhas palavras, pelo menos creiam por causa das coisas que eu faço. Jesus já falou que era para quê? Por causa do que ele fazia. E depois ele fala, eu afirmo a vocês, quem crê em mim fará as coisas que eu faço. Aqui estão os frutos de quem era de Jesus. Aqui estavam os frutos de quem era de Jesus. E os frutos do Espírito, eu decorava esse versículo dos frutos do Espírito. Porque alegria, paz, amor, benignidade, blá, blá. Tudo isso só consegue ter esse fruto do Espírito quem ama de verdade. Porque quem não ama, quem não tem amor pelo próximo, quem não vai conseguir entender, não vai conseguir ter nada disso, porque o próprio fruto do Espírito é através do amor. É através do amor que Deus tem, que nós temos. E aí eu comecei a amar a Deus, amar o próximo, esse é o mandamento de Jesus. Deus está em Jesus, Jesus é Deus. Aí depois eu comecei a raciocinar. E Jesus falou que está em nós, que nós faríamos as mesmas obras. E daí eu falei assim, e quem somos nós? A igreja? Aí bateu o questionamento. Eu falei assim, quem somos nós, a igreja? Quem é meu próximo? Porque eu vou amar quem ama Deus. Isso é egoísmo. Vai amar o igual? Eu vou amar o igual a mim? É isso que eu vou fazer? Eu vou amar o igual a mim? Amor na família. A família ama enquanto você está dentro de um controle, enquanto você está no que eles esperam. Quando você não está mais, nem sempre a família ama. Família sanguínea, não é? E quem eu vou amar? Quem está na rua? Aí eu falei assim, é o maior fruto. Amar quem está na rua, eu não recebo nada deles. Eu só recebo inteireza. Eu fico inteira quando eu consigo ajudar outra pessoa sem receber em troca. É o que eu recebo, é aquilo que fica dentro de mim. E aí eu falei assim, é isso. Deus é o outro. Deus está nessa comunhão. Deus está nessa comunidade. E aí eu lembrei do que Jesus falou na Santa Ceia. Ele falou, esse é o meu corpo, quando ele partiu o pão. E quem que é o corpo? Somos todos nós. E aí eu ouvi uma mensagem do pastor Henrique Vieira, né? Falando o seguinte, que não existe amor a Deus sem corpo, sem mesa e sem comunidade. Quando eu não consigo deixar que o meu próximo sente a minha mesa, não tem amor a Deus. Porque Deus está nele, Deus está nessa comunhão. E aí eu comecei a ter novos olhares, né? Porque assim, eu vinha para Campinas e a primeira coisa, uma vez eu cheguei na casa da Anne, eu e a Mariana no carro, cheguei e liguei para ela, falei, filha, onde você está? Eu cheguei agora do Rio de Janeiro. Ela falou, mãe, eu estou em Amparo. Amparo é umas 2 horas de Hortolândia. Aí eu falei assim, me passa o endereço que eu vou. Você vai vir para cá? Eu estou na casa da Tainara. Eu falei assim, filha, se você estiver no inferno, eu vou atrás de você. Falei para ela. Aí ela me passou a localização e eu fui. Quando eu cheguei na casa da Tainara, a Ana e a Tainara tinham se casado no cartório, né? Tudo direitinho. E eu falei assim, eu tremia do lado de fora do portão, e eu sabia que quando elas abrissem o portão, elas iam estar tremendo também. E quando eu entrei na casa, estava eu e a Mari, a casa era da Tainara, ela me recebeu de um jeito assim, sabe? Analisando o que estava acontecendo, e emocionadas, as duas estavam emocionadas, eu estava emocionada, e aí a Tainara falou assim, é a primeira pessoa que eu recebo, assim, uma mãe que não venha para me bater. Aí eu falei assim, você está dando amor para minha filha, como é que eu vou ficar brava? E ali na casa da Tainara eu chorava, e eu explicava quem eu era, e eu tentava fazer ela entender por que eu não conseguia, ou por que eu conseguia, e abraçava as duas, e eu vivia nessa dualidade, muito tempo. Eu ficava assim, eu amo, e ao mesmo tempo não quero que vá para o inferno, porque eu tinha dentro de mim algumas concepções ainda. Eu precisava muito do crescimento, porque o conceito acontece. A gente sabe
mas na hora de viver é muito diferente. Mas, aos poucos, eu fui assistindo, eu fui presenciando o que acontecia na vida da Anne, eu fui presenciando as coisas. A Anne me falou assim: mãe, você precisa perdoar a avó e o seu irmão. E minha família tinha recusado receber a Anne em casa. E eu falei assim: olha, você é muito mais digna do que eles. Muito mais digna, entendeu? Ela estava me falando para eu perdoar a minha mãe e os meus irmãos. E, assim, eu vejo esse crescimento, né? Eu vejo... Quando você vê Jesus na vida dessas pessoas, porque minha filha Anne, ela falou que não acredita em Deus. Depois de tudo o que ela presenciou na vida, eu creio que cresceu uma repulsa muito grande de igreja, né? Na vida das minhas 3 filhas. Elas têm repulsas de igreja. Já eu vejo Deus na vida da Anne. Então, olha como eu mudei. Eu vejo Deus na vida da Anne. A Sara já é muito mais espiritualizada nesse sentido, porque ela crê no universo, ela crê nas energias. A Mari já está esperando para ver o que vai acontecer, mas a Mari já está envolvida mais no lado de querer conhecer outras coisas. E agora eu consigo ver Deus na vida de todas elas, na vida das 3. E o medo que eu tinha de que minhas filhas fossem, tipo, para o inferno, eu não tenho mais. Eu não tenho mais porque agora eu sinto Deus nelas, eu sinto Deus nos meus amigos, eu sinto Deus nas pessoas que fazem o que Jesus faz. Porque essa é a verdadeira religião, essa é a ligação que você tem que ter com Deus. É a ligação que a gente tem. Outro dia, um irmão falou: sou cristão, mas não creio em Deus. É possível, porque eu creio que se a pessoa faz o que Jesus faz, Deus não está muito preocupado com o que a pessoa pensa sobre ele. Deus não está muito preocupado, porque o que está acontecendo é como a gente vive. O que importa é como a pessoa vive consigo mesma, como a pessoa vive com o próximo e como a pessoa vive com a natureza, que é a criação. Porque Deus está na cachoeira, Deus está no céu, Deus está no mar, Deus está em todos os lugares. Então, Deus está no meu irmão, Deus está em mim. E essa totalidade, essa inteireza, essa integralidade das coisas é que faz com que a gente sinta Deus, que faz com que a gente viva bem. Para minha família agora, a minha família hoje são as minhas filhas, as minhas noras ou os meus genros, são os meus amigos, Devani, David, que são meus irmãos. Já a minha outra família, que não aceita a gente, eu espero que eles encontrem paz, porque eles não vivem em paz. Eles vivem sempre com muitos julgamentos, muita tristeza, muita distância de tudo, a vida não é boa. E, assim, são vidas mais, assim, eles buscam, mas eles não sabem como buscar. Então, eu espero que eles encontrem paz, espero que eles encontrem o amor de verdade, que um dia eles conheçam Jesus, que um dia eles conheçam aquele que nunca nos deixa, porque Jesus nunca nos deixa. E aí, olha o versículo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Só nasce do Espírito quem consegue ouvir a voz do Espírito. Só nasce do Espírito quem consegue enxergar o caminho. E Jesus falou: eu sou o caminho. É Jesus o caminho. O caminho, que caminho? Fazer o que ele faz. Fazer o que Cristo faz, isso é ser cristão, não é? Como a gente já sabe, não precisamos esperar o céu. Se vamos para o céu ou não, se existe céu, se o céu é aqui, não precisamos disso. Basta viver bem, na totalidade,
de ser pessoas íntegras, de ser pessoa que ama o próximo. Então, eu ainda peço oração por mim, meu processo não acabou, porque eu ainda tenho questões que eu trabalho todos os dias. Quando o pastor falou, Dorine, você vai falar, eu falei assim, pastor, na igreja progressista eu sou um bebê, porque tudo eu estou aprendendo agora. Então, eu não tenho para falar para os irmãos as teorias, os nomes, as expressões, mas tem muito pastor que tem, né? E foram esses cultos que eu assisti, foram essas mensagens que eu ouço sempre, e às vezes eu ouço uma igreja progressista e eu ficava, nossa, é demais para mim, eu não consigo entender dessa forma. Aí eu dava um tempo, procurava um pastor progressista que era mais calmo, eu falava, esse aqui eu estou conseguindo entender. E a gente vai crescendo aos poucos, e a gente vai aprendendo aos poucos, e eu amo fazer parte dessa igreja, porque a gente consegue aprender, crescer juntos, e uma coisa muito linda que tem nessa igreja é que ela nunca vai fechar as portas para quem pensa diferente, ou que não pensa igual a mim, né? Então, aqui nessa igreja, eu acho que tem ateu, tem os umbandistas, esqueci de falar que lá em Macaé eu tive experiências de amizades profundas com umbandista, kardecista, eu aprendi muito sobre isso, e Deus está em todos os lugares, em todas as pessoas que buscam fazer o que Jesus faz. É isso, irmãos. Eu não tenho muito mais o que falar. É isso. Eu espero aí que meu crescimento continue, porque ainda tem que fazer muita coisa. Aí agora nós vamos o momento em que as pessoas compartilham suas inquietações, impressões sobre o que foi dito, sobre o maravilhoso que você falou. Me trouxe muitas inquietações também, e vou compartilhar também. Agora, primeiro, quem vai falar é o Hércules. Foi isso, Hércules primeiro, em seguida temos o Heleno. Então, Hércules, você tem a palavra. Não, gente, foi sem querer, desculpa. Pode passar para o Heleno. Então, Heleno, fique à vontade. Oi, pessoal, bom dia, vocês me ouvem? Sim. Deixa eu só perguntar, eu tinha a impressão de que a Alessandra ia falar primeiro antes de mim. Se eu tiver errado, depois vocês dão uma conferida na lista, por favor. Eu acho que a Alessandra queria a palavra também. Bom, eu estou muito emocionado nessa manhã, agradeço a Deus por essa oportunidade. Ouvir uma mãe de uma pessoa LGBTQIAPN+,